Olá, eu sou Rodrigo Pereira Gosma e estarei apresentando o Sistema de Recomendação de Distribuição Ótima de Carga para as unidades geradoras da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio. A Usina Hidrelétrica de Santo Antônio é a quinta maior usina nacional em capacidade instalada, com 3.568 MW. Entre as características relevantes para o projeto, temos que a usina possui 50 turbinas, elas são do tipo bulbo, e dentre essas 50 turbinas a gente tem dois tipos de classificações, as turbinas de 4 e 5 pás. Cada turbina também possui um perfil distinto de acúmulo de detritos. A usina também conta com duas subestações elevadoras, portanto 2 metros de geração para a usina, e a usina operada a fio d'água, ou seja, capacidade muito baixa de armazenamento de água na barragem. O objetivo desse projeto é a eficiência energética no período seco, sendo que a vazão afluente do rio Madeira é insuficiente para manter todas as turbinas ligadas. Então, se a distribuição de cargas entre as turbinas levar em consideração as distintas características das turbinas, teremos uma distribuição ótima de carga, DOC. Então, esse projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de recomendação que será instalado na usina e que será utilizado pelo operador dessa usina. O objetivo é reduzir a vazão consumida pelo conjunto de turbinas para atender uma dada meta de geração, ou então reduzir para uma dada vazão histórica consumida pelo conjunto de turbinas, aumentar a geração. O elemento fundamental da modelagem é a função de produção hidrelétrica, pois ela define a potência gerada por uma UG em relação à vazão turbinada. Essa função de produção ela considera em detalhes a característica da turbina, do gerador e das perdas envolvidas. Matematicamente é uma função não linear, não convexa e descontínua. Ela é apresentada no slide e os itens em destaque serão melhor discutidos a seguir. O primeiro é o rendimento, o segundo é a queda líquida e o terceiro é a perda no gerador. A queda líquida ela é em função, em função do nível montante, nível jusante, perda de carga medida nas grades de entrada da turbina e por um coeficiente proporcional à vazão turbinada ao quadrado. A usina possui medidores de nível montante, jusante e perda na grade, e o coeficiente KI ele é calculado a partir de características construtivas da usina. Então essa equação estabelece a relação entre vazão turbinada e queda líquida. A seguir a gente tem o rendimento, sendo que o rendimento ele é informado pelo fabricante pela curva de Colina, tá? Então o rendimento hidráulico varia de acordo com a vazão turbinada e queda líquida. Aqui nós temos a representação de uma curva de Colina, não é a curva de Colina da turbina de Santo Antônio, porque a gente não conseguiu autorização de publicação, mas é uma curva de Colina representativa de uma turbina. No eixo Y a gente tem a variação de vazão turbinada, e no eixo X nós temos a queda líquida da turbina. E para a gente reproduzir esse comportamento de curvas de nível, a gente usou um modelo de terceira ordem, que ele é apresentado nessa equação. Nós temos dois tipos de turbina e a gente utilizou a mesma topologia do modelo e só alterou os coeficientes para representar uma curva de rendimento ou outro tipo de curva de rendimento, de acordo com o tipo de turbina de 4 ou 5 pás. As perdas no gerador também fazem parte da modelagem. E a gente representou dois fenômenos com essas perdas. As perdas mecânicas de acoplamento do conjunto turbina-gerador, principalmente do mancal, e as perdas elétricas do gerador. E daí foi obtido experimentalmente, baseado em ensaios de campo entre 20 e 90 MW. E a aproximação linear se mostrou bastante adequada. Aqui nós temos a função de produção expandida, onde a gente pegou os últimos 3 modelos e colocou na função de produção. Então essa é a representação de todo o modelo de uma dada turbina. Também a proposta de otimização precisa levar em consideração a faixa operativa permitida para a operação da turbina. Na curva de Colina, o fabricante informa os limites máximos e mínimos de vazão turbinada para uma dada queda líquida. Nós observamos que um polinômio de primeira e segunda ordem são suficientes para representar o limite mínimo e máximo desse limite de vazão. Tal restrição não linear pode ser simplificada ao se aproximar a queda líquida em função da queda bruta, descontando-se 2% do valor a título de perda de carga.
como pode ser observado nas equações. Perda hidráulica máxima, ela depende da vazão turbinada e principalmente do nível de obstrução provocado pelo material orgânico trazido pelo rio. Assim, com base na vazão turbinada atual e o valor de perda na grade medido no tempo real, a gente pode calcular um valor de vazão máxima conforme a seguinte equação. Por fim, nós montamos o problema de otimização. O modelo de otimização ele é composto pela função objetivo, onde nós obtemos a redução da vazão turbinada, sujeito ao segmento de um atendimento de demanda para cada uma das subestações, representando a função de produção mais as perdas do gerador, agora a representação da queda líquida e da curva de rendimento de cada uma dos geradores. Por último, temos a faixa operativa com uma vazão mínima, a vazão turbinada tem que ser entre o mínimo e o máximo. Esse é um problema de programação não linear, nós linearizamos por partes, utilizando o modelo logaritmo agregado de combinação convexa, conforme essa referência. O modelo é elaborado com base em medições de tempo real da usina, então a gente realiza a medição, prepara o problema de otimização, resolve e informa o operador sobre qual a proposta ótima. Resultados. Na sequência são realizados dois tipos de simulações. O primeiro consiste no otimizador atendendo a mesma demanda de potência do histórico e avaliando a redução da vazão turbinada. Já o segundo tipo consiste em utilizar a produtividade histórica para se estimar o aumento de potência necessário para que a usina utilize a mesma vazão turbinada de água economizada. Temos dados horários de 1/7 de 2017 até 1/12 de 2017 e 1/7 de 2018 até 15/11 de 2018. A primeira simulação foi no sentido de avaliar a possibilidade de redução de vazão enquanto se atende uma dada meta de geração. Então a gente observou um aumento de uma redução de 1,15% em 2017 e 1,06% em 2018, que é a redução média de vazão turbinada atendendo uma certa demanda requerida para a usina. À esquerda nós temos o gráfico de 2017 e à direita temos o gráfico de 2018. No eixo X temos o tempo e no eixo Y a vazão turbinada em termos percentuais. A simulação 2 é aumento de geração. Então, a partir da produtividade histórica e da redução de vazão proporcionada pelo otimizador, é calculado o acréscimo de potência aproximado para se consumir essa vazão turbinada. Então, o potencial de aumento de potência foi de 15,4 MW em 2017 e 14,4 MW em 2018. Por fim, nós temos a conclusão do projeto. Então, a melhora de aumento de eficiência energética proporciona um incremento de geração de energia elétrica ou uma economia de vazão turbinada, dependendo do interesse da usina. Para Santo Antônio, o sistema DOC representa um custo de oportunidade médio de 15,4 MW em 2017 e 14,4 em 2018, de incremento de potência em relação ao histórico adotado. Também foi observado que a redução de vazão turbinada só é viável para usinas que possuem grandes reservatórios, sendo inviável para usinas do tipo fio d'água. Agradecimento à ANEEL, pois esse foi um projeto de pesquisa financiado pela ANEEL e foi executado pela Reivax, Automação e Controle, e o Laboratório Labplan, da UFSC. Agradecimento.